Quero cumprimentar a igreja com a paz e a graça do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Hoje é um dia especial, estaremos cultuando, ao Senhor e participando da ceia do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 116, capítulo 12, versículo 12 e 19. Salmo 116. Salmo 116, do 19, do 12 ao 19. Amém? Diz a palavra de Deus: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graça. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. A palavra de Deus nos fala, irmãos, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Se nós pararmos e analisarmos, nós temos tudo no Senhor, a salvação em Cristo Jesus. Nada nos falta. Nós éramos perdidos, nós éramos mortos, como diz a palavra de Deus. Nós não éramos mortos, não tínhamos vida, e Ele nos deu vida através de Cristo Jesus. E a palavra de Deus fala que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Você meditar agora na sua mente, pare e analise. Analisar sobre isso. Por tudo nós devemos dar graças ao Senhor. E diz assim: oferecer-te-ei, no versículo 17, oferecer-te-ei sacrifício de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém? Nós iremos neste momento fazer uma oração de agradecimento a Deus, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Uma oração, irmãos, de agradecimento. Oração de agradecimento, nós não pedimos nada. Nós só agradecemos. Nós só agradecemos por tudo que Ele fez. E neste momento, você vai agradecer a Deus pelos benefícios que Ele tem feito na sua vida e pela salvação em Cristo Jesus. Amém? Vou pedir para o nosso irmão diácono Jean fazer essa oração de agradecimento nesse início de culto ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, tudo que Deus há. Receba para si, ó Deus, toda a glória, todo o louvor, toda a honra, toda a nossa gratidão, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos agraciado, e merecidamente, Senhor. Nós sabemos que não somos dignos nem de desatar a sandália dos teus pés. Não somos dignos, ó Deus, de nos colocar diante do teu trono de graça. Mas nós nos colocamos, ó Deus, nos humilhamos na tua presença, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer. Te agradecemos, ó Deus, pelo sacrifício de Cristo, que derramou o seu precioso sangue naquela cruz. O Senhor nos deu aquilo que era impossível se dar. O Senhor nos deu por amor teu Filho. Te damos graças pela salvação. Te damos graças a Deus pela vida, pelos milagres que o Senhor tem operado no nosso meio, pelas orações atendidas e pelas não atendidas também, Senhor. Receba para si toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e louvar o hino
62 e no 62. Graças te dou por tudo que me deste, primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças e graças a ti, meu Salvador. Graças, graças e graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando do teu amor pelo meu ser. Graças, graças e graças a ti, meu Salvador. Graças, graças e graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças e graças a ti, meu Salvador. Graças, graças e graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças e graças a ti, meu Salvador. Graças, graças e graças por teu precioso amor. Amém. A igreja pode se assentar. Abre a palavra de Deus no Salmo 86, neste momento de contrição, onde nós iremos agradecer a Deus pelo grande perdão que Ele nos deu. Salmo 86, versículo 5. Apenas um versículo. Oração de Davi, súplica e confiança. É o que diz o início aqui do Salmo. Davi fez essa oração. No versículo 5, ele diz assim: Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade. O nosso Deus, Davi, ele sabia que Deus era bom e compassivo. Nós sabemos que Deus é bom e compassivo. Como diz no início, nós éramos mortos com nossos delitos e pecados, e Ele nos resgatou. Davi, ele reconhecia porque grandes pecados Davi cometeu, mas ele sabia que Deus diz assim: pois tu, Senhor, és bom. És bom apesar de nós, irmãos. Apesar de nós, nosso Deus, ele é bom, diz a palavra de Deus.
e compassivo. Ele tem a paciência, ele é compassivo. O que nós merecemos era a morte. Às vezes você pensa, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso. Irmãos, o que nós merecíamos era a morte. Mas o nosso Deus, diz a palavra de Davi aqui de Deus, que Ele é bom e compassivo. E Ele é abundante em benignidade. Ele é abundante. A graça dele não acaba nunca. Às vezes nós mesmos, a nossa bondade acaba. Mas a de Deus, irmãos, nunca acaba. Por isso nós devemos agradecer a Deus e reconhecer o nosso pecado. O que nos afasta dele é os pecados. É o nosso pecado que nos afasta de Deus. E muitas das vezes nós achamos que Deus não é bom. Mas Davi reconheceu na vida dele, ele reconheceu no reinado dele, que até o final Deus foi bom com ele. Amém, irmãos? E neste momento nós iremos fazer uma oração de contrição. Você irá meditar na sua vida como ela está hoje e agradecer a Deus pela bondade dele, pela benignidade que ele tem para conosco. Pedir para o nosso irmão presbítero Deli fazer essa oração de contrição e agradecimento pelo perdão dos nossos pecados. Eterno e poderoso Deus, mais uma vez, Senhor, na tua casa, na tua presença, nós estamos sabendo do nosso fraqueza, do nosso pecado, dos nossos males. Sabemos, ó Deus, que somos miseráveis pecadores. A tua palavra nos diz que a nossa natureza pecaminosa nos faz cada dia mais procurar viver a vontade da carne, e o nosso inimigo anda em nosso redor. Mas nós agradecemos porque tu enviaste o teu filho que não tinha nenhum pecado, nenhum imaculado, sangue inocente, para nos purificar. E a tua palavra nos diz que ele nos purifica de toda injustiça. Ó Deus, graças por isso, graças te damos, perdoaste, porque ó Deus, nós temos o acesso diretamente a ti, pelo teu filho que morreste em nosso lugar. E ele Graças a Deus. Meio a essa oração de contrição e essa palavra, eu queria convidar os irmãos da equipe de cântico e louvor, para que nós venhamos entoar louvores ao nosso Deus. E os irmãos que trouxeram seu dízimo, suas ofertas, irão honrar a Deus com os seus bens, pois a palavra de Deus nos fala que Ele é bom e compassivo e abundante em benignidade. Aquele que trouxe sua oferta, seu dízimo, você venha trazer, porque, irmão, nós já estamos acabando a obra, graças a Deus. Falta pouquinho. Essa manhã nós subimos até lá, né, os irmãos que vieram da IBD, nós subimos. Quão grande Deus tem abençoado essa igreja, irmãos. Nós olhamos assim, faz 3 anos que nós estávamos ali naquele salão alugado. Nós olhávamos para aqui, estava em construção, parecia que não ia acabar nunca. Mas graças a Deus nós viemos para cá. E aqui em cima já está quase pronto. E logo nós estaremos com as salas para as crianças, estaremos salas com catecúmenos, salas para nós se reunirmos e fazer nossas devocionais também com os irmãos. Então esse momento de oferta é um agradecimento a Deus, porque Ele tem feito muita coisa, porque até aqui Ele tem nos abençoado. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé para louvar a Deus, 2 hinos de louvor.
Acima de tudo está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares,
louvor, da tua palavra dos nossos corações. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, pela salvação em Cristo Jesus. Abençoa a vida dos nossos irmãos, ofertantes, dizimistas. Meu Pai, eles mantêm a tua casa com as portas abertas. Sabemos que o Senhor provê na vida de cada um, Senhor. E nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos. Como é bom, Senhor, cantar louvores, engrandecer o teu nome, pois tu és digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória. E neste momento, Senhor, iremos nos alimentar da tua palavra, Senhor. Alimenta a nossa vida com a tua palavra. Abençoa o nosso pastor santo neste momento, Senhor, que irá trazer a tua palavra sobre os nossos corações. Nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Muito bem, irmãos. Graça e paz. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar esta noite. Para tanto, eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3. Carta aos Filipenses, capítulo 3. Eu lerei do verso 2 ao verso 11. Então, importante, você que está aqui conosco, acompanhe a palavra de Deus. Se você por acaso não tem uma Bíblia, os diáconos podem te emprestar uma da igreja, tá bom? Está sendo colocado aqui? Ah, tá ali. Então, os irmãos que não têm Bíblia podem acompanhar também pelo telão. Filipenses capítulo 2, verso de 2 a 11. Perdão, capítulo 3, né? Eu falei 2. Capítulo 3, do verso 2 até o verso 11. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem a palavra de Deus, que assim nos instrui. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, Deus maravilhoso, nós, Pai, estamos diante da tua santa e bendita palavra e pedimos agora a iluminação do teu Santo Espírito sobre nossas mentes para compreendermos o teu Evangelho. Pedimos que o Senhor fale a cada coração aqui nesta noite e também, Senhor Deus, todos aqueles que ouvirem essa mensagem. Que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, esteja trabalhando nos nossos corações, nos agraciando com a sublimidade de Cristo Jesus, nosso Senhor. É no nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Amém? Amém. Amados irmãos, qual é o maior tesouro que uma pessoa pode ter? Eu começo com essa pergunta. Qual o maior tesouro que você tem na sua vida? O que possui mais valor na sua vida?
Essa pergunta ela é muito importante. O que tem tanto valor que você não abre mão de jeito nenhum? Muitos podem responder: minha própria vida. Minha vida é inestimável, ela não tem preço. Outros podem falar: meu carro ninguém toca, né? Ninguém entra com o pé sujo, tem todo aquele ritual. Ou o meu animalzinho de estimação, tem gente que chama animais de estimação de filhos, né? Todo aquele carinho. Outros ainda dirão: a minha família é o conteúdo mais importante, eu mato e morro por eles. Irmãos, essas coisas elas são importantes, eu não estou negando que elas não são importantes, elas são. Todavia, uma resposta melhor que você poderia dar nesta noite, ao ler esse texto, ao ouvir essa mensagem, é que o mais precioso, o maior tesouro, a coisa mais importante que uma pessoa pode ter é o conhecimento e o relacionamento que ela pode desfrutar com Cristo Jesus, do seu Evangelho. Isso é o maior tesouro que a Bíblia nos apresenta. O que pode ser resumido como o reino dos céus nos dado pelo Senhor Jesus. Jesus ele veio para entregar o maior tesouro, a salvação, o Evangelho, o reino de Deus. Certa vez, o próprio Jesus Cristo contou uma pequena parábola, de um versículo só, quando ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, ele vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Porque ao comprar aquele campo, ele vai ter um tesouro. Olha só, Jesus resumiu. Ele falou: o reino de Deus é o quê? É a mesma coisa de um homem que encontrou um grande tesouro. É isso que ele está dizendo. Quando você conhece a Jesus Cristo, conhece o Evangelho, o reino de Deus, isso se torna a coisa mais preciosa na sua vida. Você pode, comparando aqui com a parábola, é aquela pessoa que vai vender tudo que ele tem para comprar aquele tesouro. É assim que a Bíblia trata o reino de Deus. Com esta parábola, irmãos, Jesus de Nazaré, ele afirma que a pessoa que encontra o reino dos céus, aquele tesouro, deve sacrificar tudo para obtê-lo, deve fazer de tudo para consegui-lo, pois ele é muito mais valioso do que qualquer outro bem que você possa ter. A ideia é que tudo, as demais coisas, não chegam nem aos pés da preciosidade do reino dos céus. Portanto, queridos, eu convido vocês a pensarem no seguinte título da mensagem: o maior de todos os tesouros. O maior de todos os tesouros. E aí eu dividi o texto em duas partes, em dois pontos, no qual o primeiro é: o maior tesouro, ele corre perigo de ser diminuído ou mutilado na sua vida. Olha só, o maior tesouro que uma pessoa pode ter, nós vimos que é o reino dos céus, é o Evangelho, é Jesus. Ele corre perigo de ser diminuído ou mutilado, dilacerado na sua vida. Isso está do verso 2 ao verso 6. Olha só o que Paulo diz no verso 2: acautelai-vos. É uma palavra que a gente usa, né? Hoje a gente usaria cuidado. É uma advertência, é um alerta. Mas ele usa a linguagem bíblica aqui: acautelai-vos de quem? Dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. E a terceira: acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, gente, quando o nosso maior tesouro corre perigo de ser diminuído, a primeira ideia é que ele corre perigo de ser diminuído quando damos ouvidos a falsos pregadores. Olha só o que Paulo está lembrando aqui. O verso 2 ele deixa isso bem claro. Ele começa essa sessão dando uma advertência para a igreja de Filipos. Ele fala: acautelai-vos dos cães.
Então ele dá uma advertência. Eles deveriam ter cautela, deveriam estar alertas, serem cuidadosos com aquilo que eles estavam ouvindo. Notem, irmãos, que o assunto é tão sério que Paulo faz um tríplice ou uma tríplice repetição. Quando você vê na Bíblia a ênfase 3 vezes, abre os seus olhos. É um alerta muito importante. A gente vê isso em vários outros textos, né? Jesus repetia também, quando ele queria frisar alguma coisa, ele dizia: em verdade vos digo. Ele repetia. Paulo aqui fala 3 vezes: acautelai-vos. Então essa é a palavra, né, de ordem. Mas qual era esse perigo que Paulo está alertando na igreja? Por que acautelar? Por que ter cautela? Primeiro, irmãos, eles deveriam ter cautela dos cães. Não estou falando do animal não, tá, gente? Aqui Paulo não está se referindo aos caninos. Não, esses cães são homens. Eles deveriam ter cautela dos maus obreiros. Aqui a gente já entra numa parte que essas pessoas estavam na igreja, porque eram obreiros. E eles deveriam ter cautela da falsa circuncisão. 3 coisas: os cães, os maus obreiros e a falsa circuncisão. Entretanto, quando você faz o estudo do texto mais aprofundado, nós percebemos que se trata do mesmo inimigo. Os cães, os maus obreiros e a falsa circuncisão é a mesma, ou são as mesmas pessoas. Entendeu? As mesmas pessoas, só que Paulo ele dá uma ênfase diferente e adjetivos aqui diferentes para eles. Então não é 3 tipos diferentes de pessoas, mas apenas um. Nós temos, irmãos, a convicção, através do estudo bíblico, que esses cães, esses maus obreiros e essa falsa circuncisão eram judeus que tinham realmente confessado Jesus. Eles estavam dentro da igreja, tá? Mas insistiam em que para obter a salvação do Senhor era necessário que todos, seja gentil ou judeu, deveriam guardar a lei de Moisés, com ênfase especial na prática da circuncisão. Ou seja, eles diziam assim: a salvação, nós reconhecemos que Jesus é o Messias, mas só a fé nele não vai te salvar não. Você tem que guardar toda a lei de Moisés e tem que ser circuncidado. A circuncisão, nós temos crianças aqui, talvez não saibam o que significa. A circuncisão era uma espécie de cirurgia, era um corte feito no órgão masculino da criança de 8 dias. Então, era uma espécie de cirurgia no órgão genital masculino, que era o símbolo da aliança de Deus no Antigo Testamento. Então, esses homens exigiam que os judeus e os gentios fossem circuncidados para terem a salvação. Olha só, imagina que você tivesse que fazer isso para se salvar. Então Paulo está combatendo esses homens, está falando: vocês são cães, vocês são maus obreiros, a circuncisão de vocês é falsa. E Paulo pega pesado com eles aqui. Eles também foram chamados de judaizantes na igreja primitiva. E Paulo então faz uma dura crítica a esses homens, aos chamados de cães. Por quê, gente? O cão hoje é geralmente o melhor amigo do homem, né? Não é assim que diz? É o animal de estimação mais comum no Brasil e até no mundo. Mas na época bíblica não era assim. Era um animal selvagem que vivia nas ruas, até ser domesticado e passar a ser como é hoje. Então o cão era algo selvagem, algo que não tinha valor. É por isso que Paulo chama eles de cães, né? Cão vadio. A ideia é essa. Então, eles viviam rangendo os dentes, latindo, mordendo as pessoas. Ou seja, perigo. Olha o perigo aí. Paulo compara esses maus obreiros com esses cães, tá bom? E em seguida, Paulo chama de maus obreiros, né? Esses homens de maus obreiros, porque eles estavam fazendo desserviço à causa do reino, à causa do Evangelho.
Isso que é um mau obreiro, aquele que faz a obra de Deus de forma errada, dando mais prejuízo do que contribuindo. Isso é um mau obreiro. Tá? E por fim, Paulo diz que eles são a falsa circuncisão. E aqui é interessante, porque quando a gente analisa a palavra grega usada para falsa circuncisão, que foi traduzida assim, é a palavra katatomé, que significa mutilação. Mutilação. E aqui, na verdade, é um trocadilho que Paulo está fazendo para falar. Tá vendo? Eles gostam de circuncidar as pessoas, mas eles é um bando de mutiladores. Eles querem fazer isso só para se vangloriar que circuncidaram. Então, gente, eles não são capazes de outra coisa senão dilacerar as pessoas, como cães que mordem e como mutiladores que são. Paulo está alertando os filipenses: cuidado com essa raça, cuidado com essa turma. Eles não são de Cristo. Eles são falsos mestres, falsos obreiros, falsos profetas. Irmãos, eles estavam ali simplesmente para impedir o procedimento e a progressão da igreja. Eles estavam ali para confundir a igreja de Cristo com um falso evangelho, destruindo aquilo que Paulo tinha edificado. Eles estavam cortando o corpo de Cristo em pedaços. A ideia é essa. E assim, irmãos, quando você ouve, ou quando você dá ouvidos a um falso profeta, alguém que prega o evangelho mutilado, um evangelho legalista, ou um evangelho sem a graça, você não está dando atenção ao alerta bíblico de que devemos ter cautela com os maus obreiros, com a falsa circuncisão e com os cães. Cuidado! Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Nem todo que se diz servo, pastor, missionário, apóstolo é de fato. Há muita gente que está aí por dinheiro. Tem muita gente que está nessa simplesmente para ter uma vida melhor, para estar bem. Eles não estão por amor a Cristo, por amor à igreja do Senhor. Tem que tomar cuidado, gente. Então, nós corremos o risco de perder esse tesouro, de termos diminuído, mutilado, quando damos ouvidos a falsos mestres, a falsos pregadores. A segunda forma de ter esse tesouro diminuído é quando não confiamos totalmente na graça de Jesus Cristo. Quando você acha que precisa de um complemento. A graça não basta, a graça não é suficiente, você precisa fazer alguma coisa. Tem igreja que prega isso. Tem igreja que prega que é necessário um complemento na obra de Cristo. Então, esse próximo período de perder os tesouros, ou tê-lo diminuído, é confiar. Quando você confia ou se gloria em algo ou alguma coisa que não seja a graça do Senhor. Quando você confia na sua obra, no seu mérito, no santo, na santa, na penitência. Quando você faz isso, você está desprezando a graça de Jesus. Olha só o que o texto diz no verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Paulo está falando, eles são falsos. Nós que somos a verdadeira circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. E não que nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Paulo está falando que o verdadeiro crente é aquele que confia 100% em Jesus, na sua graça, e não confia na sua própria carne. Então veja, irmãos, esses judaizantes insistiam que apenas Cristo Jesus não bastava para ser salvo. Eles falavam, a mensagem que Paulo prega é falsa. Ele está falando que a salvação pela graça, mediante a fé, isso é um absurdo.
tem que guardar a lei. Tem que guardar a lei de Moisés. Então, eles eram contra. Para eles era necessário receber o sinal da circuncisão para ser salvos. Paulo diz, irmãos, que a primeira marca do verdadeiro circunciso é adorar a Deus em espírito. Não tem nada a ver com a carne, não tem nada a ver com o sinal externo, mas é adorar a Deus em espírito e verdade, como Jesus disse. Esse é o verdadeiro sinal de um crente. Adora a Deus em espírito. Portanto, a fé e a adoração a Deus emanam totalmente de um coração devoto e voltado ao Senhor, e não tem característica física, não é físico, é espiritual, interior. A segunda marca que Paulo coloca aqui no texto, distintiva do crente verdadeiro, ele fala assim: nós que nos gloriamos em Cristo e não na carne. É quando a pessoa ela sabe que ela não merece a salvação de maneira nenhuma. Ela sabe que por mais que ela faça boas obras, por mais que ela dê o máximo, ela nunca vai alcançar o favor de Deus. Então ela entende que ela precisa de Jesus Cristo na sua vida. Sem Ele, irmãos, não há salvação. Então a segunda marca é essa: a carne, ela é qualquer coisa à parte de Cristo, sobre o qual alguém baseia a sua esperança e sua fé. Tudo aquilo que não é Jesus, que você tem segurança, tem confiança, isso é sua carne, é confiança na carne. Olha só o que Paulo está dizendo. Então, irmãos, vejam só: os judeus confiavam na circuncisão. Nós temos o sinal da aliança, então nós somos salvos, nós somos circuncidados. Porém, na igreja, ao longo do tempo, nós vemos crentes confiando em boas obras. Você vê os espíritas e até mesmo os católicos confiando em boas obras para serem salvos. E isso é o que as pessoas pensam lá fora. As pessoas confiam nos méritos humanos. Olha, esse aí vai para o céu, porque ele fez uma boa obra, ajudou lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, as pessoas confiam em tudo isso menos em Cristo. Outros confiam nas penitências. O que é a penitência? É uma prática, uma doutrina católica, em que a pessoa confessa o seu pecado, e aí o padre instrui ele a praticar uma penitência. Você vai fazer tantas orações, tantas rezas, vai andar a pé até a Aparecida, vai ficar de joelho. E aí você paga aquela penitência com o seu esforço, com o seu dinheiro, com a sua fé, e você está tudo certo. Só que não é pelas obras, irmãos. A Bíblia fala que a salvação é pela graça, mediante a fé. É dom de Deus. E Paulo está combatendo todas essas questões aqui. Paulo tem plena consciência disso, irmãos, pois ele fala: nós somos a verdadeira circuncisão. E ele diz: se alguém tivesse que confiar na carne, eu seria o primeiro. Olha o que ele diz no verso 4: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo aqui está falando: gente, vocês acham que vocês são legalistas? Vocês não me conheceram no passado. Paulo foi o maior dos legalistas, o maior judeu praticante da sua geração. Ele disse que se avantajava em muito diante dos outros. E aí ele começa a dar o currículo dele aqui, o que ele era. Circuncidado no 8º dia, estava na lei, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, ele era de uma tribo importante, hebreu de hebreus, ou seja, os pais deles eram hebreus, os avós eram hebreus. Ele era de uma linhagem pura, de judeus que tinham aliança com o Senhor. Hebreus de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Ele não era um judeu sem mequetrefe, ele era alguém que guardava as minúcias da lei e que conhecia profundamente a lei de Deus. Fariseu era aquele que estudava a lei, que zelava pela lei.
muitas vezes com hipocrisia, como Jesus denunciou. Mas Paulo, ele era alguém zeloso. Em outro livro, ele vai dizer que estudou os pés de um grande rabino chamado Gamaliel. Ele foi instruído em Jerusalém e falava hebraico, apesar de ter nascido fora de Jerusalém. E ele continua: quanto ao zelo, você é um judeu zeloso? Eu ainda mais, eu persegui a igreja. Eu queria acabar com os crentes porque achava que eles estavam pregando heresia. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E ele fala: quanto à justiça que é na lei, aquilo que a lei ensina que é justo, ele diz: irrepreensível. Não era irrepreensível. Então, irmãos, Paulo, ele no passado, ele confiou na sua linhagem israelita, ele confiou no seu zelo religioso. Ele não era um simples judeu, mas alguém que se esforçava para ser o melhor dos judeus. Se os judaizantes queriam introduzir zelo judaico, um pouco de lei na igreja, Paulo sabe o que significa realmente levar a sério toda a lei. Ele mesmo foi fariseu. Por isso, irmãos, ele não combateu apenas com palavras os cristãos, mas ele pediu cartas para perseguir a igreja. Isso é zelo, né? É a mesma coisa de hoje, você pedir autorização do conselho da igreja, do Supremo Conselho, para você começar a perseguir aí as seitas que existem por aí. Tamanho zelo que você tem pela sua religião. Paulo era assim, ele queria exterminar os cristãos. Então, meus irmãos, em suma, Paulo, mais do que qualquer um, sabia que não poderia, de maneira alguma, confiar na sua carne. Ele não podia se gloriar naquilo que ele era, na sua linhagem pura, judaica, e nem no seu zelo religioso. Sabe o que nós aprendemos com isso? Nessa primeira sessão aqui? Primeiro, irmãos, vigie sobre o que você ou quem você está ouvindo, quem você está estudando, quem você tem dado ouvidos, que doutrina você tem se alimentado. Você tem ouvido uma sã doutrina ou tem ouvido coisas que não glorificam a Cristo? Segundo, saiba se essa pessoa exalta e glorifica a Cristo ou se ele diminui sua obra. Ele está contribuindo ou está fazendo desserviço ao Evangelho? Faça essa pergunta. Essa pessoa confunde a igreja com suas heresias ou são zelosos e firmes na exposição do Evangelho? Irmãos, recentemente, um pastor famoso na igreja em São Paulo, aquele que disse que tinha que atualizar a Bíblia, aquele que disse, que pregou um sermão chamado Deus Promíscuo, esse mesmo teve que passar vários vídeos explicando o que ele quis dizer com isso. Isso ele está confundido, ele não está pregando o Evangelho, ele está confundindo a igreja, trazendo mensagens e heresias para o arraial do Senhor. Cuidado com quem se ouve. Segundo, irmãos, proteja o seu maior tesouro. Não permita que nada nem ninguém diminua, tire ou dilacere a pessoa de Cristo na sua vida. Não deixe que Jesus seja diminuído na sua crença. A salvação é somente pela graça, mediante a fé nele. Tudo aquilo que você pode fazer, tudo aquilo que você pode confiar, se não for Cristo, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. O Paulo chega a dizer: ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, ainda que eu venda tudo que eu tenho e dê aos pobres, aí ele vai falar: se eu não tiver amor, nada tem valor, nada serve. Esse amor é o amor de Cristo, o amor de Deus. Então vimos que o nosso tesouro corre perigo. Pessoas são enganadas todos os dias por falsos mestres. Pessoas entregam tudo o que têm. Cuidado, gente. Segunda coisa, o segundo parte do texto, é que o maior dos tesouros deve receber total atenção e devoção da sua parte.
Você tem que cuidar desse tesouro. Tem que dar atenção a ele. Olha o que Paulo fala a partir do verso 7. Mas se para mim era lucro, tudo aquilo que ele falou, que ele era, que ele fazia, o zelo dele, tudo isso, tudo que era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então Paulo colocou na balança a sua linhagem, as suas obras da lei, o seu zelo, tudo isso que ele aprendeu, colocou na balança com Jesus. Ele falou, tudo isso aqui não vale nada. É isso que ele está dizendo aqui, ó. O que era para mim lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Outras versões falam esterco. Eu considero isso como nada para ganhar a Cristo. Então, Paulo não confiava na sua carne, mas confiava inteiramente na graça de Deus. Então ele começa, irmãos, essa segunda sessão, afirmando que passou por uma mudança drástica de mentalidade. Ele que pensava de uma forma que era zeloso na sua religião, após o encontro com Cristo, ele teve uma mudança, uma metanoia, uma conversão, uma transformação radical. Os seus valores mudaram. O que era lucro para ele, o que era importante, o que era valioso e precioso, agora não é nada comparado com Cristo. Olha só o que ele está dizendo. Ele que se orgulhava da sua linhagem, era arrogante, era o que tinha mais conhecimento da lei, um ferrenho perseguidor da igreja. Agora ele entende que tudo aquilo era perda comparado com Cristo. Não valia de nada. No verso 8 ele afirma que é tudo refúgio. E a palavra usada aqui para refúgio é simbalo, que tem o sentido de resíduos. Todos os materiais são utilizados e descartados como inúteis. É isso que significa essa palavra. É algo indesejado. E até mesmo resíduos sólidos de animais. É por isso que algumas Bíblias traduzem como esterco. Porque tem esse sentido também. Então, gente, imagina um judeu falar isso. Um judeu fala, olha gente, todo o judaísmo que eu aprendi, tudo que eu era, o Saulo de Tarso, tudo o que eu sabia, comparado com o conhecimento de Cristo, é refúgio. Paulo enaltece o Evangelho de Jesus Cristo, em oposição, gente, a todas as outras coisas. Para ele conhecer Jesus e se relacionar com ele é o maior de todas as graças que alguém pode receber. É o maior de todos os conhecimentos e tesouros que alguém pode adquirir. E eu pergunto para você nessa noite: esse é o seu sentimento? Esse é o seu sentimento? Lembra daquele tempo que você não conhecia Deus, você estava sem Deus no mundo? Que você não tinha relacionamento com o Senhor, não tinha fé, e agora você desfruta desse relacionamento, né? Como diz o salmo que o nosso irmão o presbítero Marcelo leu no começo, Salmo 116: que eu daria ao Senhor por todos os bens que Ele tem me feito. Já parou para pensar nisso? Se você tivesse que pagar pelo bem que Deus te fez, pela salvação de Cristo, pelo o seu sangue derramado naquela cruz, está representado aqui. Se você tivesse que pagar, você daria o quê? Você venderia seu carro? Daria para o Senhor? Venderia sua casa? Você ia falar assim, eu vou te servir 20 horas por dia, trabalhando sem parar para te pagar isso? Não, gente. E Deus deu isso de graça para mim e para você. De graça. De graça para nós. Mas para Cristo não foi de graça. Ele teve que pagar o preço. Ele teve que morrer. Derramar sangue inocente. Para que eu e você tivéssemos acesso a esse tesouro. O apóstolo Paulo vai falar em outras cartas que nós carregamos o tesouro em vasos de barro. Nós somos barro, nós não temos valor no sentido de comparação com Cristo.
Mas o Evangelho que nós carregamos, ele é precioso demais. Por isso você tem que ter total atenção e devoção a ele. Todo esse conhecimento e toda essa devoção que Paulo fala aqui de Cristo, tinha um único propósito para Paulo: conhecer a Cristo e ter comunhão com Ele. Olha o que ele diz no verso 10 e 11 aqui: para conhecer e poder dar, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu gosto da tradução da Nova Linguagem de hoje, que diz assim, esses 2 versículos. Ele vai trazer bastante esclarecimento. Diz assim: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Fica mais claro, né? Uma versão atual. E Paulo está falando: tudo que eu quero, tudo que eu desejo é conhecer Cristo, que Ele me conheça, e que eu tenha esse relacionamento com Ele, tanto na sua morte quanto na sua ressurreição. Ele se identifica com Cristo. Paulo desejava se parecer com o seu Senhor, se identificar com Cristo Jesus, crucificado, ressuscitado, no seu sofrimento. Então, gente, o crente fiel, ele se identifica com Cristo Jesus. Você está sofrendo, se você está passando por alguma coisa que te traz sofrimento, saiba que Cristo sofreu também. Isso é uma marca que nós, como cristãos, carregamos. Nós nos identificamos com Cristo no seu sofrimento também, mas também na sua vitória. Nós seremos salvos. Também na ressurreição dos mortos, nós participaremos da primeira ressurreição do Senhor. Isso é prometido por Ele. Então, nós devemos querer tomar parte desse sofrimento, dessa ressurreição, dessa vida, dessa esperança. E assim teremos um relacionamento íntimo com Cristo. Irmãos, Paulo, ele diz no capítulo 14 de Romanos, verso 8, o seguinte: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Olha só, se vivemos, vive para Cristo, para o Senhor. Se eu vou morrer, para o Senhor eu vou morrer, eu estarei com Cristo. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Esse é o seu pensamento? Você está com uma íntima ligação com Cristo Jesus, que vai ser selada aqui nessa ceia. Você participa do corpo e do sangue de Cristo. Você crê nele como seu Senhor e Salvador, entregou sua vida, independente do que vão dizer, independente do que o mundo pensa. Portanto, irmãos, eu concluo esse sermão com a seguinte aplicação: guarde com toda a sua força esse tesouro que você tem na sua vida, chamado Jesus Cristo. Guarde no teu coração. Não deixa ninguém roubar a tua fé. Valorize-o acima de tudo e de todos. Ele é tudo em nós. Se você ainda não o conhece, se você ainda não entregou sua vida completamente a Ele, peça para Ele fazer parte da sua vida nessa noite. E você então vai ganhar aquilo que Paulo falou, que é o maior dos tesouros. E se você que já é crente, que já conhece o Senhor, tem comunhão com Ele, fortaleça os seus laços de amor com Ele nesta noite. Busque-o com toda a tua alma, ame-o com todo o teu coração. E que Deus nos ajude e nos abençoe nessa noite. Em nome dEle. Amém. Diante disso, irmãos, eu convido os irmãos aqui de cantos para adorarmos ao Senhor. Antes da administração da ceia, nós vamos louvar a Deus com esse hino, que fala justamente disso. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Adore o Senhor nesse cântico
Em seguida, estaremos participando da mesa do Senhor, a mesa santa e bendita de Cristo.
Irmãos, agora passaremos ao momento da ministração da ceia do Senhor. Peço, Fernando, por favor, faça um pouquinho para mim. Irmãos, o presbítero Marcelo vai ficar aqui, apóstolos, para nos auxiliar na distribuição dos elementos. O presbítero Eli também para nos ajudar, pode ser, meu irmão? Os presbíteros têm como uma das suas funções na igreja presbiteriana a ministração, na verdade, o auxílio na administração da ceia. Então, os dois são presbíteros da igreja do Senhor. Vamos ver o texto que Paulo fala em Coríntios, capítulo 11. Coríntios 11. Texto muito conhecido da igreja, né? 1 Coríntios, as instruções da ceia. O verso 23 apenas. Perdão, do 23 até o 26. Vamos ver, pelo menos até o 26. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Jesus virá um dia, meus irmãos. Ele vem. Agora, então, passaremos aquilo que nós chamamos de ceia do Senhor em memória de Cristo. Aqueles que irão participar da ceia, são membros da igreja, batizados, em plena comunhão, queiram se colocar de pé, em nome do Senhor Jesus, para receber os elementos. Então, passa aqui para o presbítero Marcelo, presbítero Eli. Então, nós vamos orarmos, pedindo a graça de Deus, e os irmãos, em seguida, estarão distribuindo os elementos. Senhor, nós te bendizemos o nome e te agradecemos por esse momento tão especial, tão ímpar, Senhor Deus, na tua igreja. E o Senhor nos abençoe, nos ajude, Senhor Deus, nos capacitando e nos dando graça para participarmos sempre desse momento tão importante da nossa fé. No nome de Jesus, entregamos tudo ao Senhor. Amém. Os irmãos podem entregar os elementos da ceia para os irmãos que estão em pé.
de espírito de oração, pedindo misericórdia a Deus, pedindo a graça para que você, se ainda não participa, um dia participe. Demonstre a Deus o teu desejo de um dia fazer parte dessa comunhão, dessa graça. Senhor, nós te louvamos, agradecemos, bendizemos o teu nome e te exaltamos por tão grande sacrifício em nosso favor. Nós não merecíamos, nós não tínhamos, Senhor Deus, nenhum merecimento em nós para receber isso, mas o Senhor nos abençoou, nos agraciou com a tua morte, ressurreição e ascensão. Agora, vamos receber o corpo de Cristo, o sangue do Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus. Agora, irmãos, levante o elemento do pão, que simboliza o corpo dilacerado do Senhor Jesus na cruz, e oremos. Pai, nós estamos diante do Senhor, diante do primeiro elemento, que é o pão, e nós te damos graças por ele, que representa o corpo do Senhor Jesus. Nesse momento, Senhor Deus, pela autoridade que o Senhor tem me dado como pregador do Evangelho, ministro dos sacramentos, nós tiramos esse pão do uso comum e consagramos nesse momento para esse propósito, que é a tua igreja participar da tua comunhão. Então, meu Deus, muito obrigado por isso. Agora, irmãos, comei do pão e representa o corpo do Senhor. Agora, levante o cálice, representando o sangue de Cristo, e vamos orar. Da mesma sorte, Senhor, oramos pelo cálice e tiramos também do uso comum, Senhor Deus, esse suco da uva, para esse propósito santo e especial que o Senhor tem nos dado. O Senhor abençoe esse cálice. O Senhor abençoe aqueles irmãos que estão tomando dele. Sirva, Senhor Deus, para nosso crescimento espiritual, para nossa saúde, para a glória do Senhor. Bebei, meus irmãos, do sangue de Cristo, em nome de Jesus. Os diáconos passarão recolhendo os cálices. Nós vamos fazer agora uma oração final. Coloca a tua mão no teu coração. Agora, todos os demais que ficaram sentados podem se levantar para orarmos nessa oração final e nos despedirmos da casa do Senhor, tá bom? Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração e oremos consagrando a nossa vida a Deus. Senhor, nós bendizemos o Senhor nessa hora, te agradecemos pela a tua salvação em nossas vidas, pela graça de Cristo, que é o nosso maior tesouro. Nós que éramos, Senhor Deus, perdidos, que éramos, Senhor Deus, pessoas sem Deus no mundo, alheios ao Evangelho, alheios às verdades e às riquezas da tua graça, e hoje fazemos parte, pela misericórdia do Senhor, da tua igreja, do teu povo, da tua noiva. Ó meu Deus, tem misericórdia de nós, fortaleça as nossas almas, fortaleça a nossa fé, Senhor Deus, perdoa nossos pecados, que o Senhor venha estar nos ajudando no dia a dia, na luta diária que temos contra a nossa carne, contra os nossos inimigos espirituais e também contra as hostes da maldade. Em nome de Jesus, entregamos nossas vidas no Senhor, ao Senhor, entregamos nossas famílias, nossos filhos, nossos cônjuges ao Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Agora, irmãos, receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação e a misericórdia do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre vós, povo de Deus, aqui espalhado por todo o mundo, hoje e para todo sempre.
Amém. Amém, meus amigos. Podeis nos assentar.